Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Hoje eu garanto para você que eu vou fazer um comentário bem curtinho, não vou tomar seu tempo e vou procurar fazer um comentário que é lógico que é fundamentado na solução de Deus para nós. Porque Deus tem solução para nós. Não adianta eu chegar aqui, se eu soubesse, né? Ler a Bíblia e fazer uma explanação, uma explicação de tudo que está escrito, quem escreveu, como escreveu. Talvez o proveito não ia ser tanto, né? Trazia um pouco de conhecimento, né? Mas o que eu quero partilhar com você não é um conhecimento técnico, teórico, mas sim da importância na nossa vida do que é Deus para a minha vida e para a sua vida. É alguém muito importante na nossa vida, porque esse nos orienta, nos acolhe, e ele é assim, ele tem um plano para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida sempre foi o melhor. Na verdade, quando ele fez o mundo, ele criou o homem e fez um plano de vida para o homem. Para ele ser feliz. Essa era a meta principal. Para o homem e a mulher serem felizes. Amar a Deus, servir a Deus, viver em harmonia com Deus. Ter um convívio de marido e mulher como foram, mas viver uma vida em harmonia com Deus. Criar família, enfim, não tem nada assim de extraordinário. O plano dele é um plano comum, como ainda é hoje para nós. O extraordinário a gente vai conseguir a partir da observância do que ele quer para nós, do que ele nos orienta, se nós quisermos obedecer. A esse é o extraordinário. Por aí vão acontecer coisas que você diz assim: meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu caminhei até aqui? Aí você, é lógico, de vez em quando a gente precisa parar um pouco para fazer um levantamento assim. Como é que foi até aqui? Como é que foi a minha vida? Aí você vai dizer assim, irmão, vai passo a passo. Será que eu acertei todos os passos? Não, provavelmente errou bastante. Mas, quando a gente segura na mão dele, ele vai nos guiando. E vai nos conduzindo. Aqui nós pensamos de um jeito, queremos ir por um caminho, às vezes, que não está bom. Mas ele percebe o nosso coração, ele percebe a nossa boa vontade e dá aquelas direções para nós, né? E vai conduzindo. Mas em quê? Para você ir para a igreja e voltar assim, né? Não, vai conduzindo na nossa vida. Como é que eu tenho que caminhar como família, como pessoa, se eu quero viver bem e também deixar que os outros vivam bem.
Se eu estiver bem, eu estiver atrapalhando a vida dos outros, é lógico que isso daí não é plano de Deus para a nossa vida. Lógico que Ele vai querer que nós vivamos bem, mas que não coloquemos pedra de tropeço no caminho dos outros. Deus não quer isso. Deus quer, porque Ele não ama só a mim, Ele ama a mim, a você e a todos aqueles que Ele criou, e que o resultado, às vezes, a gente percebe que não é bom, mas não é culpa de Deus. Quando a gente vê pessoas caminhando por caminhos errados, caminhos estranhos, escuros, a gente diz assim: meu Deus, por que essa pessoa está assim? A gente que conversa com várias pessoas, a gente vai percebendo que às vezes as pessoas não têm um plano para a própria vida. Deus fez o plano para nós, nos orientou. Porque quando, a mesma coisa que Ele fez lá com o paraíso, com Adão e Eva, vocês sabem da história, né? Lá em Gênesis 3, né? Ele falou assim: olha, vocês administram, mas tudo aqui, ó, esse lugar é de vocês administram. E orientou o que eles podiam fazer e o que não podiam fazer. Isso é muito amor a Deus, né? É o amor a nós, né? É muito amor a nós que Ele teve e tem. Eles iam bem até o momento que eles obedeceram. A partir dali foi um Deus nos acuda. Aí foi quando eles começaram a se esconder de Deus. Nas visitas que Deus começou a fazer depois do erro, aí eles começaram a se esconder de Deus. Ora, a gente se esconde de alguém quando está consciente de que errou e fez algum erro contra essa pessoa. E foi o que eles fizeram, coitados. Erraram, se esconderam de Deus, receberam aquilo que eles, vamos dizer assim, obrigaram Deus a fazer por eles, ou para eles, pela desobediência, simplesmente pela desobediência. Olha que a desobediência, ela é um fator terrível na nossa vida. Quando nós desobedecemos, é só perceber assim: quando eu desobedeço às leis, aqui, as nossas leis, eu vou sofrer as consequências. Imagine eu desobedecer às leis de Deus, porque Ele tem, como Ele fez um projeto para nós, Ele nos admitiu como participantes da vida. Ele fez um acordo com Abraão, Ele fez um pacto com Abraão. Ora, esse pacto, esse acordo, essa sociedade, entenda-se que aqui, quando nós fazemos uma sociedade com alguém num comércio, cada um entra com 50% do capital e ali o lucro é dividido, né? Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus e Ele fez esse pacto conosco. E ainda disse assim,
para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só a fidelidade de Deus, a proteção de Deus para aqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que você, como eu também, senti e sinto essa proteção de Deus, mas uma proteção, graças a Deus, em tudo que Ele fez, que faz, que orienta, que conduz. É só a gente se dispor a obedecer. Espera aí, quem sou eu em relação a Deus? Eu sou muito pequeno. Agora, se eu quiser ser igual a Deus, ou até maior que Deus, ou até provocar Deus, ou desobedecer a Deus, aí as coisas não vão ficar muito bem. Queiramos ou não, nós temos que regrar a nossa vida. Nós temos que viver ali atento para que a nossa vida não degringole, para que não despeita para baixo, ladeira abaixo. Mas como de ladeira? Como? A vida pessoal, a vida familiar, a vida de trabalho, a vida de negócio. Mas precisa haver um controle rigoroso. Controle rigoroso sobre todos esses aspectos, todas essas direções. Precisa haver um controle rigoroso. Você não vê, tem pessoas às vezes que de momento faz um plano lá, um plano que às vezes parece muito fantasioso, e a pessoa vai e contrai dívida, achando que ali achou a porta da felicidade, e de momento arrumou um monte de frustração, de decepção, de tribulação para a vida. É a nossa vida pessoal financeira. A nossa vida financeira, não, mas isso aí não tem problema tal, né? Mas ou a gente cuida tanto da vida espiritual como da vida financeira. Porque uma coisa vai se encaixar na outra e caminha junto. Porque já que eu administro a vida e o bem da família, então eu tenho que ter cuidado dessas duas partes. Eu saber administrar e saber como administrar. Saber, peraí, será que aqui não está passando da conta? Será que eu não estou comprando mais do que eu posso pagar? Não, mas eu vou fazer um projeto aí de 20 anos para pagar, 30 anos para pagar. Mas será que isso vai trazer felicidade ou vai trazer tormento? Será que isso vai desestruturar minha vida familiar? Será que isso vai me ajudar a trazer alegria ou tristeza? Então é essa administração, e muitas vezes as pessoas acabam doentes, né? Porque às vezes pegou um peso que não podia, e às vezes acabou frustrado, doente, e às vezes devendo muito. Às vezes devendo muito. Porque, eu não tenho nada a ver com o plano de ninguém, não estou me dirigindo a ninguém especificamente. Por exemplo, se eu fizer uma dívida, de, vamos dizer, de 500 mil, se eu não posso pagar nem 50,
como é que isso vai me trazer alguma estabilidade? Como é que isso vai me trazer alguma coisa? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê pessoas desanimadas, começa com frustração, impossibilidade e doença. A doença porque eu acabei percebendo que eu estou sem condição nenhuma de cumprir aquele compromisso. Não tem condição. Então tem que equilibrar a minha vida espiritual para poder também equilibrar a minha vida pessoal e financeira. É um conjunto de coisas que eu tenho que viver. Nós temos que viver, nós temos que trabalhar pelo custeio da vida. Nós temos que dizer assim, não, eu não posso fazer uma dívida que eu não posso pagar. Eu não posso estourar com a minha saúde. Eu não posso sacrificar a vida da família para chegar ao ponto de dizer, e hoje? O que é que nós vamos almoçar? A não ser que eu faça mais uma dívida. E a gente percebe que a inadimplência, eu não tenho nada muito a ver com isso, né? Não sei porquê agora me vem assim. A inadimplência de 80% das pessoas é um fato que atinge a todo mundo e acaba atingindo outros, que gera uma situação de desequilíbrio. E às vezes outros pagam por isso. Aí eu fico cansado. A nossa vida é igualzinho um edifício. O edifício tem 2 andares. 2 andares. Eu não posso voar para o 2º andar, né? Para eu ir para o 2º andar eu tenho uma escada, né? Eu tenho a escada. Não posso voar. Ah, eu dou um pulo aqui, eu me seguro lá em cima. Não, vai cair. Então, eu tenho que subir a escadinha. É uma ordem que não tem como desobedecer. Eu tenho que subir pela escada, degrau por degrau, até atingir o nível superior. Se eu quiser pular, eu vou me machucar. E o resultado de tudo isso é que nos tornamos cansados, desiludidos e até incapazes para o trabalho. Porque às vezes a cabeça está que não aguenta mais nada, já não tem como superar a dificuldade. Não tem como. E a gente vê tantas pessoas nessa situação que a gente diz, meu Deus, como pode um negócio desse? E Deus convida a gente para ter um pouco de prudência, ter um pouco de sabedoria, um pouco de humildade também. Humildade não faz mal para ninguém. Apesar de que muita gente acha que humildade é para gente fraca. É para gente fraca. Ah, que não, coitado. Em momentos nem é quem coitado, né? Sabe aquela coisa que parece, mas não é? Precisamos ter muito cuidado na nossa vida. Aqui tem um texto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30. Diz assim para nós, a nossa reflexão: Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos, sob
o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso leve. Meu jugo é suave. A canga, né? O jugo e canga é a mesma coisa. É leve, leve. Vale a pena. Vale a pena a gente buscar em Deus um descanso enquanto nós estamos aflitos. Depois de um ano inteiro, trabalhei, cadê o resultado? Como é que foi o resultado? No prêmio eu perdi. Se for computar, nesse ano de 2025, muita gente deve estar com um saldo negativo. E está mesmo. Pelo que a gente escuta falar aí no noticiário, saldo negativo em tudo. E às vezes o que faltou foi dizer assim: deixa eu ver o que é que Deus tem para me ajudar aqui. Deixa eu aprender com Deus, deixa eu buscar ali nele a sabedoria, o que é que eu faço antes de tomar qualquer atitude. Espera lá, eu vou consultar o meu mestre, eu vou saber se é isso mesmo que é para fazer. Aí ele vai dizer para mim e para você. Para mim, ele diz sempre, né? E quando eu vou tomar alguma atitude na minha vida, e nos negócios, nos trabalhos, eu falei, meu Deus, é isso que é para fazer? É isso? Ele vai te dar, vai me dar, como já me deu várias vezes, um sinal, uma orientação. Aí na hora que ele dá o sinal verde, a gente diz, tá. Então eu vou com tudo, porque ele já, o sinal verde abriu lá. Eu vou sem medo de acidente, sem medo de multa, sem medo de punição, porque é o sinal de Deus que nós precisamos na nossa vida. Agora, precisamos dessa bendita humildade, dessa prudência, desse cuidado, para que a gente não tome atitudes desastrosas. Aí nós vamos ver que o saldo que Deus vai colocando é muito bom. É muito bom. Então é isso que eu tento, fazer para não dar trabalho. E no momento que tem alguém ali pendurado, alguém tem que socorrer. Pendurado sem solução para a vida, está morrendo. Alguém tem que correr. Então, quando eu sigo aquilo que Deus me fala, aquilo que Deus me orienta, olha, se fizer do jeito que Ele manda, não vai dar errado. Agora, quando eu não deixo Deus agir na minha vida, quando eu não busco, quando eu já sei de tudo, aí é meio arriscado. Porque você vê aí pelos noticiários que as pessoas que quiseram
agir pela própria cabeça, com as suas inclinações, não acertaram nada. E as consequências chegam. Então nós precisamos ter cuidado. Nunca é demais buscar em Deus a sabedoria. Então resta isso para nós. Só isso. Eu agradeço a você que está vendo esse vídeo. Se por acaso achou que foi muito cansativo, não se preocupe não. Nós temos 24 horas. Às vezes nós passamos 3, 4 horas na frente da televisão, né? Vendo uma coisa, vendo outra. Mas isso para dizer para você, se você não quiser ouvir essa minha ponderação aqui, só passa lá para o teu amigo, tua amiga, teu filho, tua filha, teu conhecido. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados com o peso dos vossos fardos, e eu lhe darei descanso. Está cansado? Olha, a solução está aqui. É essa a solução. Mas precisamos acreditar. Acreditar. É para mim essa palavra, não é para o vizinho, não é para a comadre, nem para o compadre, nem para sei quem lá. É para mim. Eu preciso. E eu sei que você também precisa. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.